Pronto, retornando, estamos na reta final de serviço público. A gente já fez a diferença de concessão, permissão, já viu as formas de extinção da concessão. O que eu quero falar com vocês agora é sobre um princípio, que é o princípio da continuidade do serviço público. Ou seja, o serviço público, de regra, ele não pode parar. A regra é que ele é contínuo, ou seja, ele vai se protaindo, se alastrando ao longo do tempo. Só que a própria lei das concessionárias e das permissionárias, ela diz algumas situações onde eu posso parar o serviço público, mas essa parada não seria considerada uma descontinuidade de serviço. Quais são as situações? Vem comigo que a gente anota. Então, vindo para cá, vamos pegar a nossa página em branco aqui para a gente visualizar o seguinte, ó. Quando você pega a lei das concessionárias, a lei das permissionárias, que é aquela lei que eu já mostrei para vocês, a gente vai visualizar o seguinte, ó. Pode ser que esse serviço público daqui, em determinado momento, ele sofra uma paralisação. Então, pode ser que ele venha a ser paralisado. Em quais situações? Existindo uma situação de emergência ou mediante, vou botar logo tudo, depois eu explico, mediante prévio aviso. Em quais situações? Na situação, por exemplo, de algum reparo técnico ou para trazer alguma segurança ou em virtude da inadimplência do usuário. Então, vê só, nas situações de emergência, nas situações de prévio aviso, diz a lei das concessionárias e das permissionárias, perceba que é a lei 8987, que a gente já falou dela, que essas situações não se consideram descontinuidade, não se considera descontinuidade do serviço público quando existe uma paralisação em virtude de emergência ou quando existe um prévio aviso para garantir alguma segurança, algum reparo técnico ou for inadimplência do usuário. Perceba comigo o seguinte, vou dar alguns exemplos fáceis só para poder a gente visualizar. Imagina que um fio de energia, ele está solto, caiu, está no meio da rua. Então, vendo aquela situação, a concessionária de energia automaticamente desliga a rede para que ninguém chegue perto ao local, nem morra eletrocutado. Estão percebendo? Então, o serviço público, querendo ou não, naquele momento ele foi parado. Mas foi parado em virtude de uma o quê? Emergência. Então, não tinha como eu continuar prestando serviço naquele momento se tinha um fio no meio da rua. Então, eu desligo a rede elétrica, faço aquela reparação e depois o serviço volta a funcionar normalmente. É uma paralisação que é autorizada pela própria lei das concessionárias, pela própria lei da permissionária. Por quê? Porque não vai ser considerado uma descontinuidade do serviço público em virtude da situação emergencial. Só que cuidado, nessa situação de emergência, precisa existir um prévio aviso? Não, né? Até porque se desse tempo de dar um prévio aviso, não seria uma situação de emergência. Tu concorda comigo, né? Então, na situação de emergência, é simplesmente para o serviço, mas a parada é lícita. Agora, não sendo uma situação de emergência, vai ter que existir o prévio aviso para, por exemplo, fazer algum reparo técnico para trazer, por exemplo, uma maior segurança. Eu vou dar um exemplo que aconteceu por aqui. Aqui estavam fazendo uma nova implantação de um sistema de água. Aí, de vez em quando, aparecia no jornal local daqui, dizendo assim, os bairros, sei lá, do Jordão, do Ibura, de Prazeres, vão ficar sem águas do dia tal ao dia tal. Então, já aparecia no jornal dizendo que, em virtude desse novo sistema, não é isso, hídrico que eles estavam implementando, tal bairro
ia ficar sem água por 24 horas. Então isso já aparecia no jornal para dar um quê? Um prévio aviso, para a população se preparar. Mas aquela parada é ilícita ou lícita? Lícita, porque é um reparo técnico, até para trazer uma melhoria, para trazer uma segurança maior para aquelas localidades. O que não pode é simplesmente parar sem avisar ninguém, que às vezes tu sabe que acontece, né? Mas para efeito de prova, tu vai dizer que tem que existir o prévio aviso para poder depois, não é isso, vir a fazer determinado serviço. E uma outra situação, onde existindo um prévio aviso, também vai poder existir a paralisação do serviço, é no caso de inadimplência do usuário. Porque tu lembra, alguns blocos atrás, quando a gente começou a ver as concessionárias e as permissionárias, a gente disse o seguinte, ó, a concessionária permissionária está prestando um serviço público este que está sendo utilizado pelo povo, que vai ser chamado de usuário daquele serviço, e quem paga pela utilização do serviço é o próprio usuário. E a gente viu que aquilo que ele paga é uma tarifa. Aí imagina a seguinte situação, chegou a conta de energia na casa da pessoa, ela não pagou. Chegou mais um tempo, não pagou. Tenha certeza que vai chegar uma cartinha para a pessoa dizendo assim, ó, se você não pagar até o dia tal, a sua energia será cortada. Perceba, numa situação dessa, aquele corte de energia é ilegal ou legal? Legal, porque se o usuário não paga, a concessionária também não tem mais a obrigação de continuar prestando serviço. É aquela lógica, se você não cumpre sua parte, eu não sou mais obrigada a cumprir a minha. É isso que a concessionária faz. A partir do momento em que existe uma inadimplência do usuário, a concessionária pode paralisar ao fornecimento daquele serviço até que o usuário venha regularizar a situação. Ok, só que uma observação. Imagina que tinha um hospital, por exemplo, que ele não estava pagando a conta de energia. Posso simplesmente cortar? Não, né? Porque se eu cortar todo mundo que está lá dentro do hospital e estiver precisando, por exemplo, de oxigênio, de uma cirurgia, vai fazer o quê? Morrer. Então, em serviços essenciais, mesmo no caso de inadimplência do usuário, segundo até entendimento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, não pode existir o corte. Imagina cortar energia de um hospital público, por exemplo, não tem condições de ser feita uma situação dessa. Porque se eu corto a energia, para várias pessoas que estão lá dentro, isso vai significar morte. Então, cuidado, que não é toda e qualquer inadimplência que pode vir a ser cortada, não é isso, aquele serviço. Na minha casa, na sua casa, sem problema nenhum, cortam a energia. Agora, quando a gente atinge, por exemplo, um hospital, por exemplo, uma escola, aí é diferente, porque aí já vai entrar como serviço essencial. Beleza, pessoal? Então, vamos voltar para o material. Voltando para cá. A gente já tem a nossa parte aqui do serviço público, do princípio da continuidade do serviço público, e a gente consegue agora voltar para o nosso material para a gente analisar, que a gente já viu todas as partes aqui que eram relativas à extinção da concessão, o advento do termo contratual, encampação, caducidade, rescisão, anulação e falência. Beleza? Vamos andar mais um pouco? Andando mais um pouco, eu quero fazer alguns conceitos com você. Por exemplo, o conceito de autorização e o conceito de licença. Eu vou dar uma olhada por cima nesses conceitos, porque depois eu vou querer aprofundar com vocês. Está dizendo aqui que a autorização é um ato, sendo um ato, todo ato é unilateral, é discricionário e precário. Então, a autorização é um ato unilateral, discricionário e precário. Eu já dei até aqui no curso para vocês um exemplo de autorização. O exemplo que eu dei foi o seguinte, ó. Existe, por exemplo, eu tenho um barzinho, esse meu barzinho está lotado, então eu quero colocar mesas e cadeiras na calçada. Para colocar mesas e cadeiras na calçada do meu barzinho, eu preciso antes de o quê? A autorização. Preciso ir lá, ó, bater na porta da prefeitura para a prefeitura me autorizar. A prefeitura tem que me dar autorização ou pode? Pode. Então é um ato vinculado ao discricionário. Discricionário, ou seja, ela tem a liberdade de escolha. Só que a prefeitura, se me deu a autorização, já é garantia que eu tenho autorização para o resto da vida? Claro que não, porque a autorização é dada a título
precário, ou seja, depois de um tempo, pode ser que a prefeitura retire a sua autorização, que isso a gente estuda em atos, mas pode ser que ela retire a sua autorização, porque você não tem o direito adquirido a ela, porque ela é precária. E todo ato, qualquer ato, ele é unilateral, porque se fosse bilateral era contrato. Contrato é bilateral. Ato é unilateral. Por quê? Você não participa daquela autorização, você não participa da confecção da autorização. Você simplesmente recebe, deixa guardado para poder mostrar quando for pedido. Então, autorização é ato unilateral, discricionário e precário. Eu vou fazer uma tabela daqui a pouco, mas volta aqui no slide comigo. Voltando para cá, tu vai perceber o seguinte, ó. Aqui tem a autorização e aqui do lado tem a licença. A diferença é que a licença é um ato, mas é um ato vinculado e, como todo ato, é um unilateral. E com esse ato, eu permito que você venha exercer determinada atividade. Também já dei o exemplo de licença com vocês, o caso da licença para dirigir. Se eu passei em toda a prova do Detran, o Detran escolhe se me dá a carteira de motorista ou tem que dar? Tem que dar, porque agora a concessão é um ato vinculado. Só que eu, Ana Cláudia, participo da confecção da minha carteira ou só recebo? Só recebo. Então é ato unilateral, mas no caso da licença é vinculado, porque a administração agora vai ser obrigada a me conceder. Eu já dei o exemplo, ó, com licença para dirigir, que se chama popularmente de carteira de motorista, licença para advogar, que popularmente se chama na carteirinha da OAB. Então, a partir do momento que você passou na prova da OAB, passou na prova do Detran, aquela licença tem que ser dada para você. Só que eu quero fazer um paralelo com os nomes, então vem comigo. Vindo para cá, bora desenhar um pouco para a gente fazer algumas diferenças. Deixa eu pegar aqui. Caneta preta. Vamos ver alguns conceitos. Olha o raciocínio. Existe a autorização, existe a permissão, e existe a licença. Então, eu tenho aqui com vocês alguns conceitos. Autorização, permissão e licença. Vamos devagarzinho para a gente poder entender esses conceitos daqui. Perceba. Tá azul. Pronto. Não era o marca-texto azul, Ana Cláudia, era caneta azul. Autorização, permissão, licença é ato. Então, perceba que um ponto inicial aqui em comum, que eu estou colocando para os três, é ato. Depois eu aprofundo, tá? Se você já está pensando em algumas perguntas, daqui a pouco eu respondo. Veja só, o que é a autorização? A autorização é um ato discricionário precário e, como todo ato, é unilateral. Então, a autorização é um ato discricionário, precário e unilateral. Permissão é um ato discricionário, é um ato precário e é unilateral. Aí você, essa hora em casa, já está gritando comigo, dizendo, professora, tu errou. Tu botou exatamente o mesmo conceito de autorização e permissão. Eu sei, daqui a pouco eu volto, tá? Deixa eu completar a licença. Já a licença é ato vinculado
como todo ato vinculado, como todo ato é unilateral. Eu creio que a licença não está sendo problema para vocês, porque licença a gente já deu exemplo de licença para dirigir, licença para advogar, isso daí a gente já falou. Então, a partir do momento em que você consegue passar naquela prova, a concessão vai ter que ser dada. Todo ato é unilateral e, nesse caso da licença, é vinculado. O que você está morrendo no coração agora é dizendo, professora, autorização e permissão, aqui você está dando o mesmo conceito. Só que qual é a diferença? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Na verdade, eu vou dar 2 exemplos para vocês. Imagina o seguinte. Exemplo de número 1. Imagina o caso de eu desejar colocar mesas e cadeiras na calçada do meu barzinho. Beleza? Exemplo 1. Exemplo 2. Quero instalar na calçada uma banca de jornais e revistas. Estão percebendo que é calçada do mesmo jeito? Exemplo 1, eu quero colocar mesa e cadeira na frente do meu bar, na calçada. Exemplo 2, quero instalar uma banca de jornal, revista, na calçada. Nos 2 casos, eu quero usar de um bem público. No meu exemplo, o bem público que eu quero usar é a calçada. Eu te pergunto, a prefeitura, quando for analisar meu pedido, tem que me dar, não é isso, o seu aval para eu usar a calçada ou pode? Pode. Pode ser que ela deixe eu colocar as mesas na calçadas ou não. Pode ser que ela deixe eu instalar a banca de revista ou não. E do mesmo jeito que ela deu, ela pode retirar e mandar eu tirar aquilo do local. Só que qual é a diferença entre o pedido de número 1, que é colocar mesa e cadeira na calçada, e o pedido de número 2, que é instalar banca e jornal de revista na calçada? Você sabe qual é a diferença? O interesse. Porque no caso do bar, colocar mesas e cadeiras na calçada, na frente de um bar, o interesse predominante é da coletividade ou é do particular? Do particular. O interesse é do dono do bar, é ele que quer. Agora, olha a diferença. A instalação de uma banca de jornal e de revistas na calçada é de interesse da coletividade, sim ou não? Claro, porque vai trazer o acesso à cultura, o acesso ao jornal, o acesso à revista, então é interessante para a coletividade. Então, quando o interesse é do particular, a gente chama de autorização. Quando existe o interesse da coletividade, a gente chama de quê? De permissão. Volta comigo? Então, voltando para cá, a gente vai colocar da seguinte maneira. Quando eu falo em autorização, vou botar até de outra cor para destacar, o interesse é do particular. A autorização, você pede algo de interesse particular. Já na permissão, você está pedindo algo de interesse coletivo. Só que perceba que nesses exemplos que eu estou dando aqui, ó, de autorização e de permissão, eu estou pedindo autorização para usar de determinado bem público. E eu também pedi a permissão para usar de determinado bem público. Foi meu exemplo. Eu pedi tanto a autorização quanto a permissão para usar de determinado bem público. Só que aí vem aonde eu quero chegar. Perceba o raciocínio que eu quero fazer com vocês. Permissão tem uma coisa diferente. Vou até puxar para cá a observação. Porque quando falar na sua prova em permissão, existem 2 tipos de permissão. Quais são esses 2 tipos de permissão? A permissão para usar de determinado bem público e a permissão para prestar um serviço público, que era o que a gente estava estudando, ó. Então, o taxista, ele está usando de um bem público ou prestando um serviço público? Prestando o serviço público. Já a banca de jornal não está prestando o serviço público, está usando de um bem público. Então, perceba claramente o seguinte, ó, essa permissão tanto pode ser para usar de um bem público
Aí aqui é assunto que você estuda dentro de atos, como pode ser uma permissão para prestar um serviço público. Aí aqui o que vai ser dado para a pessoa e vai ser feito com ela é um quê? Contrato. Então a permissão pode ser para usar de um bem público, aí o que vai ser feito é um ato, ou pode ser para prestar um serviço público, aí vai ser um contrato. Esse assunto daqui, ó, de usar de bem público, você estuda dentro do assunto atos administrativos. Já aqui, essa permissão, você estuda dentro do assunto serviço público. Então, perceba a diferença de um instituto para o outro. Veja claramente que existe autorização, permissão e licença. Quando estiver falando na utilização de bem público, pode ser uma autorização, que aí o interesse predominante é do particular, pode ser uma permissão, que o interesse predominante é coletivo, ou pode ser uma licença para você desempenhar determinada atividade, que é um ato vinculado. Só que quando aparecer o nome permissão, a permissão pode tanto ser um ato para você usar um bem público, quanto um contrato para você prestar um serviço público. Então, esses eram os tópicos que eu queria fazer de diferença com vocês. Até aqui, pessoal, ok? Então, a parte teórica de serviço público foi. O que eu quero fazer com vocês agora são as questões em relação a esse tema, tranquilo? Então, vem comigo para o material. Então, vindo para cá, a gente vai sair dessa página em slide daqui, na página em branco, deu print, pronto. Vamos embora agora para poder realizar as questões em relação a esse tema. Primeira questão, uma questão da FCC, Ministério Público do Estado de Sergipe. Um beijo para o pessoal de Sergipe, um lugar bom para morar, viu? Lugar tranquilo, lugar calmo, lugar bom. Um beijo para você que é de Sergipe. Veja só, vamos fazer aqui. Primeira questão, diz assim: o município de Aracaju pretende delegar à iniciativa privada a prestação de serviço municipal de transporte coletivo de passageiros. Após estudos técnicos, econômicos, financeiros, resolveu fazê-lo por meio de concessão comum de serviço público, disciplinada pela Lei 8987 de 95. Para tanto, é necessário, entre outras providências. Resumindo, tudo que o enunciado quis falar. Responda a questão sobre o quê? Concessão. É só essa palavra que importa. O resto é só enrolada para você perder tempo na hora da prova, mas é uma questão sobre concessão. Letra A. Na concessão, eu tenho que realizar procedimento licitatório. Até aqui, pessoal. Para dar uma concessão, tem que ter licitação? Tem, beleza, até aqui tá certo. Aí continua. Em qualquer modalidade, havendo, no entanto, necessidade de justificar a escolha. Certo ou errado? Errado, porque a gente viu que concessão não é em qualquer modalidade. Tem que ser obrigatoriamente em uma modalidade de licitação chamada de concorrência. Então, essa parte, ó, havendo, no entanto, necessidade de justificar a escolha, não existe, porque eu não posso escolher. A modalidade tem que ser concorrência. Por isso que a letra A já está errada. Tranquilo? Bora para a letra B. Tem que, para dar uma concessão, realizar uma licitação. Certo ou errado? Certo, beleza. Na modalidade concorrência. Certo ou errado? Certo, ó, beleza, até aqui. Com participação restrita a pessoas jurídicas. Certo ou errado? Concessão pode ser dada para pessoa física? Não. Concessão só pode ser dada para pessoa jurídica. Então, tá certo ou errado? Certo. Já achamos, então, nossa resposta correta. Nossa resposta correta vai ser a letra B. Mas vamos ver o restante, por respeito à FCC. A letra C diz que tem que ter procedimento licitatório, certo ou errado? Certo. A modalidade é concorrência na concessão? É. Do qual poderão participar pessoas físicas e jurídicas. Cadê o erro, pessoal? Física. A concessão só é dada para pessoa jurídica. Permissão pode ser dada para pessoa física, mas concessão não. Tranquilo? Vamos lá para a letra D. Na concessão, eu devo firmar um contrato escrito por prazo determinado. Certo ou errado? Certo. A gente sabe que na concessão vai ter um contrato e vai ter um prazo determinado. Não sendo obrigatória a realização de licitação, por se tratar de concessão e não de permissão de serviço público. A gente já sabe o seguinte:
tanto concessão quanto permissão obrigatoriamente tem que ser precedida de licitação. Então, esse não sendo obrigatória, tornou a letra D falsa. Aí vamos para a letra E. Diz assim, ó, firmar contrato escrito por prazo determinado, certo? Sendo obrigatória a realização de licitação, certo? Na modalidade leilão. Cadê o erro, pessoal? Leilão. A licitação não é no leilão, é na modalidade o quê? Concorrência. É por isso que nossa resposta correta, só confirmando, letra B de bola. Tranquilo, FCC? Bora para o CESP. CESP, Distrito Federal. Vamos dar uma olhada no que ela diz. De acordo com o princípio da continuidade, os serviços públicos compulsórios ou facultativos devem ser prestados de forma contínua, não podendo ser interrompidos, mesmo em casos de inadimplemento do usuário. O que você acha? Certo ou errado, pessoal? O que você acha? Manuel já acertou aqui, já respondeu a questão certa. Vê só, de acordo com o princípio da continuidade do serviço público, está dizendo que o serviço deve ser prestado de forma contínua, certo ou errado? Certo. Professor, o que é compulsório e facultativo? Compulsório e facultativo. Serviço público compulsório é o que tem que ser prestado. Facultativo é o que pode ser prestado. Até aqui, beleza. Um serviço público, ele realmente deve ser prestado de forma contínua. Só que olha aqui, ó, não podendo ser interrompido, mesmo em caso de inadimplemento do usuário. No caso de inadimplemento do usuário, não pode ser interrompido ou pode? Pode. Lembra que pode ser interrompido em caso de quê? Emergência para fazer reparo ou em virtude de inadimplência do usuário. Por isso que essa questão lá do Distrito Federal é uma questão que se encontra o quê? Errada. Tranquilo? Bora confirmar? Errado? Confirmado? Saideira de serviço público? Uma questão de procurador que eu não coloquei o local, mas tudo bem. Então, vamos dar uma olhada nessa questão de número 3. A banca é FEPRESE, é o que eu disse, eu ia botar sempre FCC, CESP, uma banca doida. Essa daí é doida, né? Porque eu não conheço direito essa banca, não. Mas vamos lá. Marque a correta. Beleza. Letra A. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção quando fundamentada a decisão em oportunidade e conveniência do poder concedente. Veja só. Pode existir a interrupção de um serviço público em razão de juízo de conveniência e oportunidade. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que essa interrupção seria um ato puramente o quê? Discricionário. Isso existe? Não, porque a lei deixa claro que ele só pode vir a ser interrompido nas situações de emergência, ordem técnica, para segurança ou em virtude de inadimplência do usuário. Então, essa letra A não faz sentido. Vamos para a letra B. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas. Então, lembrando que em alguns blocos passados a gente fez exatamente esse conceito daqui, a gente viu que o serviço adequado tem que obedecer alguns princípios, como a regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas. Certo ou errado? Certo, pessoal. Ele copiou e colou a parte de princípios da lei para poder trazer para essa letra B, que é nossa resposta correta. Vamos ver o resto. A precariedade da delegação do serviço público por meio de permissão afasta a necessidade de utilização do procedimento licitatório para a escolha do permissionário. A delegação para uma permissão é precária, sim ou não? É, né? Que lembra que precário é aquela que pode ser perdida, não dá estabilidade. Aí está dizendo que em virtude da permissão ser precária, é afastada a necessidade de licitação. Está dizendo então que eu não preciso licitar na permissão, certo ou errado? Errado, até a Constituição, em seu artigo 175, diz que obrigatoriamente tem que existir a licitação, tanto para a concessão quanto para a permissão. Beleza o erro da C? Letra D. Apenas a concessão
precedida de execução de obra pública, será formalizada por meio de contrato. A gente sabe que essa concessão pode ser para prestação de serviço público e ou obra. E uma coisa é certa, sendo ela para serviço público, sendo ela para obra ou sendo ela para os dois, vai ter que existir o contrato. E a questão está dizendo que apenas no caso de obra é que existe contrato. É só no caso de obra? Claro que não, porque mesmo que não exista obra, se existir um serviço público, também vai existir a necessidade de um prévio contrato. Tranquilo? Letra E. Na concessão de serviço público, ocorre a delegação de sua prestação, feito pelo poder concedente, mediante licitação, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco e por prazo indeterminado. Minha gente, essa daqui foi para matar, viu? Olha lá, a concessão é uma delegação, sim ou não? É. Essa delegação é feita pelo poder concedente? É. Mediante licitação? É. A pessoa jurídica? É. Ou consórcio de empresas? É também. Tem que ter capacidade para desempenhar atividade? Sim. É por conta e risco dela? Sim. Mas é por prazo o quê? Determinado. E a questão colocou prazo indeterminado. Sacanagem. Essa banca daqui gostei, viu? Fez uma questão boa, essa questão de número 3, trazendo vários pontos da lei. Mas só para confirmar, resposta correta, letra B de bola. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, mais um assunto foi. Então, eu vou me despedindo de vocês agora e eu volto com um assunto novo. Tchau, pessoal.